Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero aqui, senhor presidente, colocar a minha posição e o meu voto sobre duas proposições que vão chegar ao Senado Federal, que estão sendo debatidas pelos veículos de comunicação. Eu sempre pauto os meus votos pensando no contribuinte, pensando no cidadão, naquele que paga impostos. Nunca pauto os meus votos pensando se aquilo vai beneficiar ou prejudicar um governo. Pauto sempre as minhas posições pensando se aquilo vai beneficiar ou não a população, o cidadão, o contribuinte. A primeira proposição é a PEC que limita os gastos públicos, limita o crescimento dos gastos públicos à inflação do ano anterior. Eu vejo alguns segmentos reagirem a essa PEC, se colocarem contrários, inclusive aqui nessa casa, e quero colocar aqui o meu voto favorável a essa PEC. Na minha concepção, é uma proposição extremamente responsável e necessária. Um governo não pode gastar mais do que arrecada. Isso, para mim, é princípio. Porque quando um governo gasta mais do que arrecada, quem paga isso, num ponto futuro, é o contribuinte com aumento de impostos. E é esse contribuinte que eu defendo no meu mandato. O ajuste tem que ser na despesa, não pode ser descontando no contribuinte. O Brasil já tem uma carga tributária abusiva. Não pode se pensar em aumentar a carga tributária. Então, essa PEC que limita os gastos públicos e que limita o crescimento dos gastos públicos num ano, a inflação do ano anterior, ela é positiva sim, ela é responsável, ela é necessária. E meu voto vai ser favorável. Aliás, deveria ser feito nesse primeiro momento algo ainda mais radical, porque nós não podemos aceitar um déficit, como nós tivemos no ano passado, de 116 bilhões de reais. E que depois como é que vai ser recomposto isso? Em cima do contribuinte, do coitado do contribuinte. E não é justo que esse pague pelas ineficiências e incompetências de um governo. Em segundo lugar, o segundo tema é a proposição que fala da desvinculação das receitas da União e dos estados. Essa eu sou contrário, meu voto será contrário. Era contrário já com a Dilma e continuo contrário com o atual governo. Se é para aumentar os investimentos na educação e na saúde, não precisa ter uma desvinculação de receitas. É só cumprir o que já está na Constituição. E se cumprir o percentual mínimo a ser empregado nessas duas áreas. Para que a desvinculação da receita? É justamente para diminuir os investimentos nessas áreas. E aí eu sou contra. O grande problema é que nós temos um Estado hoje que gasta muito com as atividades meio do Estado e pouco com as atividades fim do Estado. Gasta-se muito com a máquina e pouco com educação, com saúde, com segurança. E o Estado brasileiro tem que investir mais nas atividades fim do Estado e reduzir o tamanho da sua máquina. Até porque o Estado não pode ser um fim nele mesmo. Ele existe para atender o contribuinte, para devolver serviços públicos de qualidade a esse contribuinte, a esse que paga impostos, e com seus impostos paga o sustento do Estado, a existência do Estado. Então, aqui, esses serão meus dois posicionamentos. Não pensando se isso vai agradar ou beneficiar um governo, se vai prejudicar ou não um governo, mas pensando no cidadão, pensando na população. Eu votarei favorável à PEC que limita os gastos públicos. É uma PEC extremamente responsável. Alguns podem achar que é impopular, mas é necessário. Um governo não pode gastar mais do que arrecada. Isso, para mim, é princípio. E votarei contrário à desvinculação das receitas. Muito obrigado, senhor presidente.